Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, nesse mês a gente vai estudar o capítulo 5 e o capítulo 6. Só que nessa primeira semana a gente vai estudar o capítulo 5, que é para falar sobre a Revolução Mexicana que aconteceu em 1910. Então, nesse capítulo, nós vamos ver os interesses da participação da burguesia e dos camponeses e o contexto social que ocorreu com a Revolução. Nós vamos compreender os objetivos que serviram o estopim para a Revolução de 1910. Nós vamos também analisar a influência das lideranças no processo de conscientização dos camponeses na luta pelos direitos populares e vamos identificar as mudanças ocorridas no México em consequência da adoção do capitalismo. Então, nesse primeiro contexto, nós vamos ver os caminhos que levaram a essa revolução. Então, vocês vão acompanhar na página 78 essa breve leitura, certo? Então, em 1910, ocorreu no México uma revolução que contou com a participação da burguesia e dos camponeses. E essa revolução, os camponeses queriam tirar a oligarquia do poder e os camponeses reivindicavam uma reforma agrária. O que aconteceu? Os primeiros conseguiram acabar com o Estado oligárquico, mas os camponeses não alcançaram o que desejavam e, como resultado, permaneceram com as dificuldades em que viviam. Então, esse movimento, essa grande revolução, gerou para eles outros movimentos, uma insatisfação por parte deles, que acarretou provocando a chamada Guerra Civil, certo? Então, aqui na Revolução Mexicana, a gente tem ela como primeira revolução social na América Latina no século XX. Por que revolução social? Social, a gente trabalha com sociedade. Então, era a relação entre camponeses e burgueses que acarretou essa revolução, ou seja, a retirada, eles queriam tirar a oligarquia do poder e reivindicar uma reforma agrária. Então, o segundo foi marcadamente popular contra o latifúndio, o imperialismo e o poder da Igreja Católica. Então, também possibilitou grandes transformações sociais no país, ainda que a burguesia tenha conseguido assumir o controle das instituições do Estado. Então, nesse contexto social, nessa primeira parte aí, nós vamos entender que mesmo após a sua independência, que foi ocorrida no século XIX, o México, que foi onde ocorreu essa revolução industrial, apresentava uma desigualdade social, ou seja, apresentava dois lados. De um lado, podiam encontrar ricos, donos de terras e comerciantes, e do outro, trabalhadores vivendo em situação precária. Então, o que aconteceu? Houve essa grande diferença, grande desigualdade, e quem dirigiu o país nessa época era o chamado Porfírio Dias, um especialista em fraudes, que continuou e costumava extorquir dinheiro público e perseguir quem o contestava. Então, Porfiriato, ele adotava um padrão de modernização do país, com a educação básica para as camadas médias, reconciliação com a Igreja Católica, uma burocracia positivista, que eram os chamados burocracia científica, e a desestruturação dos egidos. Então, assim, a sua grande meta para transformar o México em um país capitalista, que segundo ele era o primeiro passo para a modernização, era o chamado fortalecimento de mandato. Por quê? A mando de Porfírio aconteceu o seguinte: o que aconteceu? Como ele se voltava mais para a classe média, os latifundiários eles ganharam as terras dos indígenas e massacraram vários camponeses. Foi a chamada reforma agrária às avessas. Então, ele também, como ele queria assim subir a classe média, ele também permitiu a entrada de um capital estrangeiro no país,
utilizado para o quê? Para instalar essas empresas norte-americanas de atividades mineradoras, que iam fazer o quê? Iam dar lucros e aumentar o índice de analfabetismo entre a população. Então, nesse caso aí, Porfírio Dias, ele foi, assim, o estopim para que começasse a surgir essa contestação, certo? E aí, o capital estrangeiro, que ele falou aí, ele controlava através das estradas de ferro os setores de minério e petróleo, bancos, produção e distribuição de energia elétrica, onde grande parte das indústrias e grande parte do comércio tinham poder sobre isso. E ele coloca aí, nesse espacinho aí embaixo dessa imagem, os braceiros. Quem eram os braceiros? Eram os chamados sem emprego fixos, os que trabalhavam por temporada nos Estados Unidos e voltavam para o México. Então, assim, é importante que vocês se atentem a essas exigências de forma contrária a os camponeses e aos burgueses. Então, a gente falou bem um pouco mais atrás sobre os exídios. Então, assim, esses ejidos, eram nome dados às terras comunais compartilhadas por camponeses de origem indígena no México. Então, desde antes do mandato de Porfírio, a dissolução dos egídios era parte das estratégias de assimilação cultural dos indígenas. Por quê? Por que que era parte? Porque, assim, os caminhos da revolução, eles não foram fáceis para toda a sociedade. Então, nesse caso aí, os latifundiários se apropriavam das terras comunais usando da violência ou dos títulos de terras falsos, onde a miséria da população indígena se tornava mais aguda, assim como a resistência. Então, assim, a burguesia ela queria acabar com o Estado oligárquico, no qual apenas alguns ricos proprietários de terras ligados ao governo contavam com todo o apoio e desfrutavam de muito privilégio. Então, os latifundiários, eles se apropriavam dessas terras. E aí a gente tem os chamados rurales. Os rurales, naquela época, eram as milícias paramilitares que existiram entre 1861 e 1914. Qual era assim o intuito desses rurales? Era reprimir revoltas de camponeses e indígenas. Então eles estavam do lado das camadas médias, né? E aí a gente entende aí que a partir desse contexto, tanto entre burgueses como camponeses, o estopim para a Revolução de 1910. Então, assim, a gente sabe que pertencia a uma família de latifundiários, mas uniu-se à pequena burguesia urbana nacionalista. Então, Francisco Madeiro, ele também foi um dos integrantes que ocupou esse movimento. Então, assim, foi um movimento contra a reeleição, e ele foi perseguido, exilou-se no Texas, de onde lançou o Plano São Luís Potosí. Então, assim, o estopim para a Revolução de 1910 foi a revolta que os burgueses, os camponeses e os operários tiveram. Então, nesse contexto aí, a burguesia liberal, os camponeses e os operários, eles não suportavam mais viver oprimidos, sendo desrespeitados constantemente pelo governo ditatorial de Porfírio Dias. Então, bastava apenas mais um ato de autorismo do governo para que essa revolução ocorresse. E aí era a época de eleição. Porfírio Dias foi eleito presidente por meios ilegais e pelo uso de violência, como forma de se impor. E aí o povo, indignado, foi para as ruas com armas de empunho, querendo pôr fim a esse governo fraudulento de Porfírio Dias. E aí começou a se chamar Revolução Mexicana de 1910. A gente tem aí o Plano de São Luís Potosí, foi um manifesto que convocara o levantamento de armas no dia 20 de 11 de 1910, derrubar o porfiriato, eleições livres e democráticas e a restituição dos ejidos aos camponeses.
Então, Madeiro, ele tornou-se um símbolo de luta contra a ditadura para as camadas urbanas, inclusive o proletariado. Então, Madeiro, ele estava assim à frente de tudo. Ele liderou a derrubada de Porfírio Dias em 1911. Então, assim, para ocupar o lugar de Porfírio Dias, foi escolhido ele, Francisco Medeiros, que Francisco Medeiros, ele foi um representante da burguesia liberal. Por quê? Porque ele era rico, dono de fábricas e fazendas, e isso fazia com que ele subisse de patamar. Então, como representante da burguesia, defendia apenas os interesses da própria burguesia. Os camponeses e operários que ajudaram a pôr fim no governo de Porfírio ficaram novamente desamparados. Por quê? Porque ele só defendia a parte dos burgueses. E os burgueses não falavam mais em fazer a reforma agrária, que beneficiaria os camponeses, nem em melhorar a vida difícil dos operários. Então, diante de tudo isso, é, dessa questão da promessa da reforma agrária, que não foi cumprida, os líderes populares começaram a se mobilizar. Quem foram esses líderes? Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villa, com o plano Ayala. Que plano era esse? Então, diante desse quadro, os camponeses começaram a se organizar. E sob a liderança desses dois líderes aí, Emiliano Zapata, que foi filho de um camponês, conhecia bem a vida no campo, ainda pequeno, havia prometido a si mesmo que viveria para lutar pelas causas dos mais pobres. Então, ele já começou a vida dele no campo. Então, ele estava à frente para se mobilizar pelos camponeses. E Pancho Villa, que foi o segundo, ele também era de origem humilde, mas não suportava ver seu povo passar por humilhação. Então, assim, o que aconteceu? Esses dois homens, eles foram à frente, foram lutar pelos camponeses, pelos direitos que os camponeses tinham. E aí começou, a burguesia e os seguidores de Porfírio Dias estavam aterrorizados com a possibilidade de uma revolta popular. E aí, o que aconteceu? Com a derrubada de Madeiro, ele foi considerado um traidor. Houve a imediata restituição das terras roubadas pelos latifundiários e a distribuição dos latifúndios entre as comunidades indígenas e camponeses pobres. Então, assim, voltando bem aqui. Teve também, deixa eu dar, comunidades camponesas e teve também as 100 concessões, certo? Então, assim, o Exército Popular de Zapata, ao sul, contava com mais de 30.000 pessoas. 30.000 pessoas. Do norte partiu Pancho Villa, que liderava um exército de camponeses, os braceiros e peões. Os federais são seguidamente derrotados. Então, o que aconteceu? Como eles seguiram com o exército de camponeses, lembra que eu falei lá atrás dos braceiros? Quem eram os braceiros? Lembrem aí, ó, na imagem. Sem empregos fixos, miseráveis. Então, os braceiros, eles faziam parte dessa atuação, dessa liderança por Pancho Villa. Só que o que aconteceu? Os federais são seguidamente derrotados, porque era um exército de camponeses. E o que aí houve a revolta e o contrapasso foi Madeiro deposto e executado por um golpe em 1913, onde assume o general Huerta, apoiado pelos porfiristas e o governo norte-americano. Lá de cena trágica, ou seja, os 10 dias trágicos, que foi do dia 9 ao dia 19 de fevereiro. Então, assim, foi um contexto, uma revolução em que era um embate muito grande. E o general Huerta, ele foi escolhido para substituir o Madeiros. E em 1913, atentem-se, o Palácio Presidencial foi invadido e Madeiro foi morto. Mas isso não fez com que os camponeses desistissem da luta. Então, o que aconteceu? Em 1914, entraram com as suas tropas na capital, tomando o palácio do governo. Então, vocês estão vendo aí nessas duas imagens as fotos dos dois líderes, que é o Emiliano Zapata e o Francisco Villa. Então, assim,
Com essa revolução, houve a ampla a participação feminina na Revolução Mexicana. Os intelectuais e soldadeiras ou adelitas chegaram até a patente de coronel. Então, assim, foi uma oportunidade que as mulheres ganharam em participar dessa revolução. Elas tiveram vez nesse movimento. E assim, houve um incidente de Tampico e a tomada de Veracruz, que era a relação entre o México e Estados Unidos, que a relação entre México e Estados Unidos foi começando a se deteriorizar, a chamada queda de Huerta. Teve também o movimento constitucionalista que leva ao poder venusiano Carranza em 1914 e houve também o movimento contra Vila e Zapata, que foi a reação burguesa, certo? Então, assim, as primeiras ações desse Carranza, o que aconteceu no poder de Carranza? No governo de Carranza foi elaborada a Constituição de 1917, então preste atenção. Essa Constituição, ela era considerada a mais avançada do mundo na época. Por quê? Porque ele tinha um poder de seguir, ele seguiu os líderes liberais e deu um salto em relação às constituições existentes, porque permitiu que todos participassem do processo eleitoral, inclusive os pobres. Então, assim, nesse movimento, a classe trabalhadora foi beneficiada. Por quem? Pela existência de leis trabalhistas que determinavam que todos deveriam permanecer no trabalho apenas 8 horas por dia em troca do salário. Então, essa Constituição, dentro desse movimento aqui, estabeleceu também princípios da reforma agrária. E em 1919, Zapata continuava se opondo a Carranza, que por temor de que o líder camponês se tornasse novamente forte e reorganizasse seu exército, montou uma emboscada e Zapata foi assassinado com mais de 100 tiros. Então, assim, foi um movimento que teve muito impacto dentro do país, que era o México, certo? Então, o que foi que chegou a mudar no México com toda essa revolução? Vocês estão vendo aí um detalhe do mural sobre a história do México e o que chegou a mudar? Então, a Constituição de 1917, ela tem algumas características. Que características são essas? Era uma Constituição liberal, que regulava a propriedade do Estado sobre as terras, água e riquezas do subsolo, mas também era uma Constituição em que o Estado podia expropriar terras e reconhecia os direitos dos índios sobre os ejidos. Então, assim, dava direito tanto aos pobres como às camadas médias. Então, também, essa Constituição era uma Constituição moderna de legislação trabalhista. Ele exigia salário mínimo, jornadas de trabalho de 8 horas, proteção às grades, férias, descanso seminal. Então, tudo que as pessoas tinham direito, os trabalhadores também tinham. E houve a separação Estado e Igreja Católica. Por quê? O Estado ele estava sob um poder que ele comandava tudo, toda a Igreja Católica. Então teve que haver a separação. E a Constituição foi considerada muito progressiva para a sua época, mas nem tudo foi aplicado. Por exemplo, na época, o voto feminino ele foi negado. Ele não teve vez, não conseguiu se fixar, ele foi vetado. E assim, a primeira situação nesse movimento aí que vocês estão vendo é essa imagem, a trincheira de José Clemente Osósco, 1883 a 1949. Então, assim, o que mudou dentro do México? A desmobilização camponesa. Houve a incursão americana para prender Poncho Villa. O Emiliano Zapata foi assassinado em 1919. Pancho Villa, em 1923, ocorreu dos camponeses não conseguirem garantir plenamente a posse de terra. E houve a chamada Revolução, que foi em 1929, que intitulou-se o Partido Nacional Revolucionário, que unificou diferentes correntes revolucionárias dentro daquele movimento
E em 1946 foi criado o Partido Revolucionário Institucional, tendo como presidente Lázaro Cárdenas, utilizando de reformas sociais e o nacionalismo. Então, vocês estão vendo aí, essa imagem aí é uma imagem de Davi Alfaro.